Deus, Pai de infinita misericórdia, Jesus, nosso mestre e amigo de todas as horas, aqui estamos mais uma vez em busca da nossa paz interior, em busca da alegria, em busca da felicidade eterna. Mas temos consciência de que isso depende única e exclusivamente de nós. Por isso, Pai, pedimos força e coragem para sairmos da nossa zona de conforto, para lutarmos contra nós mesmos, para buscarmos com afinco, estudarmos o nosso interior e assim utilizarmos os vossos ensinamentos a nosso favor e a favor do nosso semelhante. Que assim seja, graças a Deus. O tema de hoje é reencarnação, do Livro dos Espíritos, questões 1010 a 1010A. Quem falará para nós é o nosso companheiro Antônio Carlos. Seja feliz. Saudações a todos. Muito bom estarmos juntos para estudarmos a doutrina espírita e que os amigos espirituais nos amparem nesse momento, abra nossas mentes para que nós possamos entender os ensinamentos trazidos pelos espíritos superiores e que possamos entender também os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Como a nossa companheira nos adiantou, nós vamos estudar o Livro dos Espíritos, é o livro 4º, no capítulo 2º, que fala sobre penas e gozos futuros, questões 1010 e 1010A. Ressurreição da carne, que também vamos falar sobre a reencarnação, né? Segundo o dogma da igreja, algumas igrejas acreditam que nós teremos o juízo final. O que seria o juízo final? Todos nós vamos morrer, em determinado momento Deus virá, na sua grandeza virá, e todos nós voltaremos ao corpo, e cada um de nós Deus julgará de acordo com as nossas atitudes, aqueles que nós tínhamos feitos. Aqueles que agiu de uma forma correta, que fez tudo de acordo com as suas leis, ficarão à sua direita e ganharão o paraíso. Aqueles que agiu de forma errada e que fizeram coisas erradas, estarão à sua esquerda e irão sofrer no fogo do inferno. Isso segundo o dogma da igreja, né? Então, vem nos mostrar que todos nós seremos julgados, mas todos nós voltaremos no mesmo corpo. Isso que cria uma incompreensão muito grande, principalmente para os estudiosos, porque nós sabemos que os nossos corpos, a partir do momento em que nós morremos, desencarnamos, o corpo morre, ele se decompõe. E todos os elementos que formam esse corpo, nosso corpo, eles voltam para o universo e formarão novos corpos. Tanto é que os espíritos falam que muitos dos elementos que nós temos hoje são elementos que já formaram corpos de nossos antepassados e criaturas muito distantes, já que reencarnaram há muito tempo atrás. Inclusive, eles até nos mostram também, na questão 1010, os espíritos falam, muitos dos elementos que formam os nossos corpos hoje, quando nós nos alimentamos, os elementos que estão nesses alimentos orgânicos, formaram corpos anteriores, ou seja, são de outros corpos. Então, os espíritos nos mostram que isso é impossível nós retornarmos ao mesmo corpo. É impossível o corpo levantar-se da tumba para ser julgado, né? Não tem, a ciência prova isso, que o corpo se decompõe, ele vira pó e esses elementos vão formar novos corpos e não tem como voltar ao corpo. Mas a crença passada, as criaturas acreditavam nisso. Por quê? Porque Jesus fez Lázaro voltar à vida, fez a filha de Jairo voltar à vida. Por isso que eles acreditam na ressurreição. Acredita que Lázaro ressuscitou, acredita que a filha de Jairo ressuscitou. Quando na realidade, hoje nós sabemos que tem aquela enfermidade, a catalepsia, que é uma enfermidade onde a pessoa perde todos os sentidos, a própria pulsação ela
ela se torna tão fraca, tão lenta que, assim, a olho nu, nós não conseguimos detectar que a pessoa está respirando. E se dependendo do tempo que a pessoa fica nesse estado, os dedos, as partes do nosso corpo começam, às vezes, até a se decompor. Parece que realmente morremos. Foi o que aconteceu com Lázaro. Né? Lázaro, ele já estava há 3 dias nesse estado cataléptico, foi até sepultado, quando Jesus falou, não, ele não está morto, ele está dormindo. E pediu para abrir a tumba e ele chamou Lázaro, acorde, venha até mim. Foi quando Lázaro saiu andando, saiu da tumba. Isso, naquela época, imaginemos, as pessoas não tinham a mínima noção dessa enfermidade. Acreditavam que o ser estava mesmo desencarnado, estava morto. E quando viram o homem sair andando, acharam que Jesus o tinha ressuscitado, que ele tinha voltado no mesmo corpo. A mesma coisa a filha de Jairo. Jesus estava caminhando quando o Jairo veio desesperado pedir para Jesus, cure a minha filha porque ela está morrendo. Ela está já nos seus últimos momentos de vida. E Jesus fala, não, sua filha não está morrendo, vamos até ela. Chegando lá, o pessoal já estava velando a menina, porque eles iam a pé e era demorado, né? Não era questão de alguns minutos, não, era questão de horas e até dias. Quando chegaram lá, a menina já estava sendo velada e Jesus disse, mas essa menina não está morta, essa menina está dormindo. As pessoas começaram a rir dele. Não, a menina está morta já quase um dia inteiro já. Não tem como dizer que ela está dormindo. E Jesus fala, venha comigo. Chamou Jairo, chamou alguns dos seus apóstolos, né, João e o seu irmão. Eles entraram e quando Jesus disse, menina, acorde. E a menina abriu os olhos e saiu andando. Então atribuíram isso também a um milagre de Jesus que ressuscitou essas criaturas. Então a igreja que veio depois, acreditando piamente que há essa condição de ressuscitar, porque não entendiam que aquilo lá era uma enfermidade, que Jesus, com seu magnetismo, ele percebia que aquelas criaturas estavam vivas e fazia com que essas criaturas voltassem novamente a se movimentar. Ele sabia que elas estavam acordando, só estavam dormindo realmente. Né? E nós temos até exemplos no nosso dia a dia, no nosso dia a dia atual, não porque a nossa medicina avançou muito, então tem como detectar se a criatura está realmente morta ou não. Mas até alguns anos atrás ainda acontecia alguns casos. Existe um caso de um ator que desencarnou, foi sepultado. E ele tinha catalepsia, um ator muito famoso, né? Ele tinha catalepsia. E quando o médico dele, que estava viajando para o exterior, voltou, falou, não, ele não está morto, ele é uma doença que eu estou cuidando, mas ele volta. Mas ele já tinha sido sepultado, e quando foram exumar o corpo, ele estava de bruço dentro do caixão. Ou seja, ele tinha acordado dentro do caixão, olha o desespero, né? E se visto vivo. No passado também já havia essa coisa, muitos anos atrás já havia isso. Alguém já conhece aquele termo salvo pelo gongo? Sabe o que isso significa? No passado, o que acontecia? A pessoa morria, eles sepultavam a pessoa e colocavam um barbante amarrado no seu dedo, né, no seu dedo, e esse barbante ia até em cima na sepultura e tinha um sininho ali. E ficava uma pessoa velando o corpo, por isso que até hoje nós temos a mania de velar o corpo. Ficava velando aquela sepultura durante 3 dias. Se nesses 3 dias aquele sininho tocasse, era sinal que a pessoa estava acordada, tinha acordado, não estava morta. Aí eles desenterravam a pessoa, daí o ditado, né, salvo pelo gongo, senão ele iria morrer. Né? Então, isso tudo vem nos mostrar que isso já acontece há muito tempo, só que as criaturas no passado não tinham essa compreensão, então achavam que era a ressurreição, que a pessoa estava ressuscitando, né? Então a ciência vem nos mostrar que isso é impossível, porque o corpo, uma vez decomposto, não tem como voltar à sua vida. Então os espíritos até falam, né? Então o juízo final não existe? Kardec pergunta, né? E os espíritos falam, existe. O juízo final existe. Só que esse juízo final, ele é o juízo da nossa consciência. Então, qual é a nossa forma de ressuscitar? Nós não voltamos no mesmo corpo. Por isso que os espíritos falam, a reencarnação, a ressuscitação nada mais é do que a reencarnação. Porque nós estamos constantemente voltando a um corpo físico, não o mesmo corpo que morreu, não o mesmo corpo que se decompôs, nenhum corpo novo. Então o juízo final, ele acontece diariamente e constantemente com todos nós. O que é o juízo final? É a nossa consciência nos dizendo onde nós erramos, nos mostrando que nós precisamos mudar em algumas coisas, né? Então,
quem acredita na imortalidade da alma, entende o que eu estou falando, entende o que os espíritos falam. Nós estamos constantemente nos cobrando. E isso no nosso dia a dia, se nós pararmos para analisar. Quantas vezes nós começamos a analisar as nossas atitudes e quantas vezes nós chegamos à conclusão que nós erramos? Esse é o nosso juízo. Nós estamos, por isso que diz, né? Você está adquirindo juízo. Porque nós começamos a perceber o mal que nós cometemos, o erro que nós cometemos, e começamos a trabalhar, quando adquirimos esse juízo, começamos a trabalhar para modificar isso em nós. Então, estamos constantemente sendo julgados, não por Deus, pela nossa consciência. Então, a nossa consciência está sempre nos mostrando que precisamos mudar em alguma coisa e nos mostrando onde nós erramos. Então a reencarnação ela sempre existiu, né? Os egípcios acreditavam na mente em psicose. O que era a mente em psicose? Era a reencarnação do ser que tinha morrido, só que se esse ser tivesse agido de forma incorreta, aí é que estava o engano deles. Se a pessoa tinha sido má, por exemplo, ela ia reencarnar em um corpo de animal. E os espíritos falam que isso não acontece. Nós já estagiamos em corpos de animais, nós adquirimos a inteligência, desenvolvemos a inteligência, adquirimos a razão. Então a nossa tendência é sempre ir para frente, nunca voltar para trás, nunca retrogradar. Então nós não temos como reencarnar em corpos de animais, vamos estar sempre reencarnando em corpos humanos. Mas eles acreditavam que haveria uma reencarnação, tanto é que quando a criatura morria naquela época, eles colocavam lá nas pirâmides, principalmente os de posses, e colocavam ali os seus bens, colocavam ali alimentos. Muitos colocavam até os servos juntos, né, para quando ele voltasse à vida, os servos estavam ali para servi-los. É tudo uma falta de compreensão, mas acontecia isso, né? Então aqueles que tinham poder, ele era sepultado na pirâmide, junto com os servos que estavam vivos e morriam depois, né, e junto com todos os seus bens, para poder, quando voltasse à vida, ter tudo de volta ao que lhe pertenciam. Era a crença deles. Só para nós entendermos que a reencarnação ela sempre esteve na nossa consciência, sempre esteve no nosso meio. É que as criaturas usam de formas diferentes. Os judeus acreditam na reencarnação, né? Eles acreditam que na vida após a morte, acreditam no espírito. E se nós acreditamos que nós somos espíritos e que morre somente o corpo, a lógica nós vamos voltar, mas vamos voltar em um outro corpo. E aí já deixa, o juízo final já deixa de ter aquela conotação que nós compreendíamos. Porque se o que morreu é o corpo e eu continuo vivo, por que eu vou voltar no mesmo corpo que já se decompôs? Não há essa necessidade. Retornamos em corpos mais desenvolvidos. Então, cada reencarnação que nós temos, nós estamos reencarnando em corpos diferentes e em corpos que nos dão condições para nós estarmos sempre trabalhando a nossa evolução, né? Então, a reencarnação é a ressuscitação dos mortos, diferente da ressuscitação dos corpos. É isso que nós temos que ter em mente. Então, os mortos, os espíritos que desencarnaram, eles vão voltar. Então seria como se estaremos ressuscitando. Agora, aqueles corpos não voltarão mais, eles vão formar outros corpos com outras aparências e outras formas. Então, partindo desse princípio, nós vamos perceber que a reencarnação sempre existiu e faz parte da nossa existência, faz parte da nossa vida. E isso para quê? Qual o objetivo da reencarnação? Algumas pessoas questionam. Por quê? Qual a finalidade da reencarnação? E os espíritos vêm nos mostrar que a finalidade da reencarnação é o melhoramento do ser. Todos nós, cada reencarnação que nós temos, nós estamos nos melhorando. Por pouco que possa parecer, nós estamos sempre aprendendo alguma coisa, sempre aprendendo coisas novas. E não precisamos morrer para aprender coisa nova, não. Cada dia de nossa existência, cada dia que nós acordamos de manhã e ficamos até a noite, nós aprendemos muitas coisas novas. Nós vemos muitas coisas que até então nós não tínhamos visto. É que nós não prestamos atenção. Por isso que os espíritos falam, a nossa vida é um constante aprendizado, é uma constante evolução. É que nós paramos e nos deixamos, às vezes, nos apegamos às coisas somente da matéria e nos esquecemos das coisas do espírito. Mas o espírito está constantemente evoluindo, constantemente crescendo. Então a reencarnação, ela faz parte da nossa vida há muitos e muito tempo. Jesus já dizia isso, né? Jesus, quando ele falava
na vida eterna, quando ele falava nas muitas moradas na casa do Pai, ele estava se referindo o quê? Nós vamos nascer em outros mundos, mas nós vamos reencarnar em corpos físicos. Porque os mundos que Jesus falava, há muitas moradas na casa do Pai, os mundos transitórios que os Espíritos falam a Kardec, são mundos físicos. Não são mundos espirituais que distantes ao nosso alcance quando estamos encarnados. Não. São os mundos físicos, são os planetas que nós vemos que têm vida, mas às vezes vida de uma forma não tão densa como a nossa, corpos não tão densos como os nossos, mas são corpos físicos que são ligados ao corpo. Então tem um espírito ligado a um corpo físico. Kardec pergunta para os espíritos, quando ele fala em mundo de transições, mundos transitórios, né, pergunta, até um dia será um mundo transitório? Os espíritos falam, ela já foi. Mundo transitório, o que é que os espíritos alegam? São mundos áridos, onde não tem nada, ainda não há condições de ter vida material, vida física, onde os espíritos superiores às vezes passam um determinado tempo ali para repousar de algumas tarefas que estão fazendo. E esses mundos vão evoluindo até chegar o momento onde começa a haver vida orgânica. Então o planeta Terra, quando era árido, lá na sua formação, era um mundo transitório. E vai evoluindo também, como tudo evolui no universo. Então, quando nós falamos, quando Jesus dizia, há muitas moradas na casa do Pai, ele está dizendo, há muitos mundos físicos na casa do meu Pai. E esses mundos podem ser muito superior ao planeta Terra, onde os corpos são bem rarefeitos, bem sutil, ou pode ser muito primitivo, onde os corpos ainda são muito primitivos e muito materiais, como o nosso, e aqueles mundos inferiores ao planeta Terra, que são os mundos mais primitivos ainda. Então, Jesus já falava que nós vamos estar cada vez reencarnando naqueles mundos com o qual nós nos afinamos. Então, se eu tenho o meu grau evolutivo está superior ao planeta em que eu vivo hoje, quando eu reencarnar novamente, eu vou reencarnar num mundo onde a vida é muito mais sutil, o corpo é muito mais sutil, não existe tanta dificuldade como nós temos hoje. Se eu sou uma pessoa muito arraigada ao mal, que só procuro fazer o mal, que não quero me melhorar, o que eu farei? Eu vou reencarnar em mundos onde ainda as criaturas são muito primitivas e os corpos muito animalescos ainda, como era a Terra lá na Idade das Cavernas. Existem esses mundos. Então Jesus estava nos mostrando que essas moradas nada mais são do que locais onde os espíritos irão reencarnar de acordo com o seu jeito de ser, de agir e de pensar. Aí está, então, aquela coisa de nós acharmos, se eu for bom, eu vou para o céu. Porque se eu for bom, provavelmente eu vou reencarnar no mundo melhor, onde os espíritos estão voltados para o bem, onde não há tanta maldade, onde não há tanta enfermidade, não há tanta coisa ruim como eu vejo hoje no planeta. Se eu sou uma pessoa muito má, eu vou reencarnar no mundo inferior e eu vou me ver como se eu estivesse no inferno. Imaginemos nós hoje, estamos encarnados num planeta que está no segundo grau de evolução ainda, um planeta de provas e expiações, que nos traz muitas dificuldades. Mas nós já temos a tecnologia, nós temos os nossos confortos, nós já temos as nossas casas, nós temos uma série de coisas que traz confortos para nós. Quando nós precisamos nos deslocar, nós não precisamos andar dias e dias, meses e meses, não. Nós pegamos um avião e em questão de horas viajamos milhares e milhares de quilômetros. Imaginemos nós, então, de repente, estarmos reencarnando lá na Idade das Cavernas, em mundos onde estamos vivendo na Idade das Cavernas, com aqueles corpos ainda muito primitivos, muito grosseiros, tendo que caçar animais selvagens, animais violentos, para podermos sobreviver. Nós vamos nos sentir aonde? No inferno. Oxe, eu saí de um mundo que não era lá essas coisas, mas era muito melhor do que esse que eu estou hoje. É isso que traz aquela conotação de paraíso ou um local de sofrimento. Não é que Deus cria, são as moradas que Jesus nos mostrou. E isso ele falava também abertamente. Jesus, né, que nem no diálogo com Nicodemos, ele fala: para ganhar o reino dos céus é necessário nascer da carne, do Espírito e da água e do Espírito. Por que da água e do Espírito? Né? Porque a gente não entende isso. A igreja já traduziu, é necessário nascer da água e do Espírito Santo. Não, é do Espírito mesmo que está reencarnando. Por quê?
Porque naquela época acreditava-se que tudo era tudo é derivado da água, né? Porque lá no Gênesis não está escrito que quando Deus criou a terra era só água, e Deus disse que surja o elemento árido de dentro da água e forme a terra, as planícies, e foi se formando, foi na criação, né, do planeta, na criação da terra. Então, acreditava-se que tudo era devido ao quê? À água. Tudo vinha da água. E o nosso corpo, 70% ou mais do nosso corpo é líquido. Então, quando Jesus disse é necessário nascer da água e do Espírito, ele estava querendo dizer, é necessário nós reencarnarmos num corpo físico. O Espírito está reencarnando num corpo físico para poder ganhar o reino dos céus. Mas precisamos mudar isso. E Nicodemos questiona, mas Senhor, como é que eu posso, um homem velho, voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? E Jesus lhe diz, Nicodemos, você é um doutor da lei, você é um homem inteligente, você não entende o que eu estou dizendo? É necessário sim nascer da água e do Espírito para ganhar o reino dos céus. Ou seja, é necessário renascer de novo. E a mesma coisa ele diz quando ele fala de Elias, que Elias foi João Batista, que João Batista foi Elias. Né, que o João pergunta para ele, Senhor, é verdade o que dizem que João Batista foi Elias? E eles falam, em verdade eu lhe digo, João Batista foi Elias. Ele não disse claramente que tudo que fizeram a ele, né, foi a Elias que fizeram. Ou seja, Jesus nunca, em momento algum, ele negou a reencarnação. Em todos os momentos ele reafirmava a reencarnação. Só que ele não podia falar abertamente porque o povo não entenderia. Então ele falou por parábolas, dando exemplos, falando citando algumas situações para as pessoas futuras entenderem isso. E quais são esses seres futuros? Somos nós hoje. Porque aquele povo não entendia mesmo. O Nicodemos era um sacerdote, doutor da lei, ele ensinava a religião para as criaturas. E eles sabiam da existência da alma. Se eu sei da existência da alma, eu tenho que entender que essa alma sobrevive ao corpo. Então, por que o desespero? Né? Então, quando Jesus me fala, nós vamos nascer de novo, ele está simplesmente falando, para nós ganharmos o reino dos céus, nós precisamos estar renascendo em um novo corpo. Não naquele corpo que ficou, não naquele corpo que se decompôs, porque mostram para nós o juízo final como uma coisa feia, né? Nós vemos, quando retratam isso em filmes, algumas coisas, os corpos todos deformados saindo da tumba, mas que coisa horrível, se Deus com todo o seu poder, ele ia precisar disso? Precisar ver as criaturas saindo dessa forma, as suas criaturas? Claro que se Deus quisesse, ele faria com que nós pudéssemos voltar no mesmo corpo, mas aí ele estaria derrogando as suas leis, ele estaria de certa forma mudando as suas leis, e as leis de Deus são imutáveis. As leis de Deus não mudam. A natureza faz parte das leis divinas, e a nossa natureza decompôs e formaram outros corpos. Então, quando nós falamos em ressurreição, vamos entender, já naquela época, eles entendiam sim como reencarnação. É que algumas religiões mudou esse contexto devido aos acontecimentos da época, para fazer com que o povo acreditasse naquilo que estava acontecendo. Jesus ressuscitou? Jesus não ressuscitou. Jesus se materializou após o seu desencarne. E quantos espíritos, para quem tem evidência, quantos espíritos não se materializam? E tem espíritos, na grandeza de Jesus, ele não precisa fazer nem muito esforço, mas tem espíritos que se materializam para que outras pessoas os veem. Eu vou falar uma coisa que pode até assustar, tá bom? Mas acontece muito, sim, nós nem percebemos. Quantas vezes nós conversamos com espíritos e nem sabemos que ali é um desencarnado? Já aconteceu com os senhores e com as senhoras alguma vez de conversar com uma pessoa, nunca viu aquela pessoa, está lá com uma preocupação, quebrando a cabeça para resolver determinado problema, de repente chega uma pessoa que nós nunca vimos, senta perto de nós, ou se aproxima de nós, fala alguma coisa e vai embora, e nós nunca mais vemos aquela pessoa, e aquela frase que ela disse resolve os nossos problemas. Quantas vezes não aconteceu? Comigo já aconteceu algumas vezes, né? Não sei se... Mas isso acontece, de repente, nós não paramos para pensar, será que esse cara está vivo? Nós não paramos para pensar se ali às vezes é um amigo espiritual. Existe um livro
Bairro dos Estranhos é um livro muito antigo, mas um livro muito emocionante, muito bonito. Conta a história de um rapaz que ele perdeu, a esposa desencarnou num acidente de carro, parece, e ele e a filha, e entrou em desespero, perdeu tudo, perdeu a casa, perdeu tudo. Estava ele e a filha sentados na calçada e ele sem saber o que fazer, o que eu faço da minha vida, preocupado com a filha, menina nova, e eles não tinham nem aonde morar, sozinhos na vida. De repente chegou um senhor, sentou perto dele e falou: você está preocupado? O que está acontecendo? E ele contou: olha, nós não temos onde morar, perdi a minha casa, perdi a minha esposa, estou num desespero porque eu não sei o que fazer. E esse senhor pegou e deu olha, anota um endereço aí. Deu um endereço para ele, falou: vai nesse local e ali procura por determinadas pessoas e essa pessoa vai te ajudar. E esse senhor pegou e foi embora. E ele não tinha o que fazer, não tinha para onde ir, ele foi no endereço, bateu na casa, saiu um senhor já de uma certa idade também, pois não, pediram para eu procurar o senhor, está acontecendo isso comigo, e disseram que o senhor poderia me ajudar. O senhor pode me ajudar? Posso sim, mas quem que te orientou para você vir até a minha casa? Olha, eu não sei, de repente ele olha na parede e vê um quadro, né, o retrato de uma pessoa. Foi aquele senhor do retrato. O rapaz olhou para ele: mas esse senhor é meu pai, já morreu há tantos anos. É um livro muito bonito e toca a gente, emociona. Não vou falar mais o livro, senão perde a graça, né? Bairro dos Estranhos. Procurem esses livros que vocês vão encontrar, é muito bom. Vão chorar bastante, né? Então, para nos mostrar que os amigos espirituais estão sempre do nosso lado, sempre nos ajudando. Então, quando eles querem, eles se materializam para nos auxiliar. E Jesus nada mais fez do que os 40 dias que ele passou com os apóstolos, ele estava materializado, tanto é que ele não ficava, dormia e acordava com os apóstolos, ele vinha e de repente ia embora, eles não sabiam para onde Jesus ia. E às vezes conta uma história que eles estavam reunidos, os apóstolos reunidos numa sala fechada, porque eles estavam com medo de ser perseguidos por soldados de Roma, estavam numa sala fechada sem saber o que fazer, e de repente Jesus aparece do nada. Ao desespero deles, começaram a gritar e pedir socorro, que era um fantasma. Calma, sou eu. Mas como é que você entrou até aqui? Não se preocupem com isso, sou eu que estou aqui, nós vamos superar essas dificuldades e os amparar naquele momento. Nas primeiras aparições dele para os apóstolos, depois com o tempo eles foram se acostumando. Mas na primeira aparição foi um horror. Imaginemos nós, se nós estamos dentro da nossa casa e de repente parece um ser que nós amamos, mas sabemos que morreu. Nós vamos falar: oi, que beleza, vai abraçar? A maioria de nós sai correndo e se esconde embaixo da cama, não é verdade? Tem medo, porque é aquele medo do desconhecido, não o medo da pessoa que nós amamos. Nós amamos, nós queremos bem, mas nós sabemos que morreu e vemos de repente aquela pessoa na nossa frente, nós nos assustamos. Eu conheço um monte de espírita que tem medo de fantasma. E nós sabemos que fantasma não existe, são espíritos. Né? Então, para nos provar que nós estamos constantemente rodeados de seres que não têm um corpo físico, mas estão vivos, assim como nós estaremos vivos, e esses seres estarão também adquirindo novos corpos para poder estar trabalhando as suas necessidades espirituais. Então a reencarnação é uma dádiva que Deus está nos concedendo para nós superarmos as nossas dificuldades, para nós vencermos as deficiências que nós trazemos desde outras encarnações. Então quando Jesus falava em ressurreição, ele não podia falar em reencarnação, porque aquele povo não iria entender. Às vezes, conversando com pessoas do nosso dia a dia, pessoas inteligentes, que já têm instrução, quando nós falamos de reencarnação, olha, a gente precisa mudar, fazer coisas boas, procurar entender o que se passa, para a gente, né, na próxima encarnação, estar melhor. Então, não pode errar. Mas se eu vou nascer de novo, qual o problema de eu errar agora? Né? Qual o problema de eu fazer as coisas erradas? Eu gosto de fazer isso. Quantas vezes a gente vê pessoa falando, eu gosto, sabe que está errado? Né? Fazendo assim, de repente um vício, um hábito qualquer que vai prejudicá-lo. Ele sabe que aquilo vai prejudicá-lo, mas não tem problema, eu conserto na próxima reencarnação. Quantas vezes nós não vemos pessoas falando isso? Imaginemos Jesus dizendo isso lá 2000 anos atrás, para aquele povo ainda primitivo. Meu amigo, perdoa para na próxima vida você ser melhor. Eu posso matar e na próxima vida recuperar? Pode, então eu mato agora. Estou com raiva. Né? Era aquela
compreensão daquele povo. Era um povo primitivo, um povo guerreiro, um povo que não pensava ainda muito em questão de moralidade. Pensava cada um em si, eram muito materialistas, muito egoístas. Éramos nós, tá? Mas essas criaturas estavam ainda trabalhando o seu desenvolvimento intelectual para trabalhar depois a sua moralidade. Então, se Jesus dissesse, olha, pode errar à vontade, depois você vai reencarnar, você conserta, ninguém ia querer se recuperar. Por isso que Jesus falava em céu e inferno. Porque, de qualquer forma, nós vamos fazer o nosso céu ou o nosso inferno. Não é aquele local circunscrito de fogo, onde aquela pessoa que errou vai ficar queimando eternamente. E queimando e nunca vai... É isso que nós não entendemos, né? Se nós entendermos que o espírito, em essência, não sente dor, ele pode estar no fogo, pode estar no gelo, pode estar onde for, ele não vai sentir. Né? Então, qual a conotação de fogo eterno? Não vai ter, não tem lógica para nós que já temos uma certa compreensão. Né? Mas naquele povo não, eles acreditavam que se fossem maus eles iriam sofrer. E como é que iria conter a maldade, conter aquele instinto maldoso que eles ainda traziam e não conseguiam superar isso? Através da imposição de algumas situações onde eles tivessem medo de fazer a coisa errada. Não é assim que às vezes nós fazemos com as nossas crianças quando estamos educando? Se você fizer a coisa errada, papai do céu não vai gostar. Vai te castigar. Eu não, o papai do céu te castiga. Nós não falamos nós, né? É a mesma coisa que Jesus falava com criança. Se você errar, Deus vai te castigar. Se você errar, você vai sofrer. Mas ele não falava para as pessoas, não podia falar, não tinha nem como eles entenderem. Você vai nascer de novo e vai ter condições de consertar isso. Então Jesus falava em fogo do inferno, falava em céu, para mostrar para aquelas pessoas que, dependendo das nossas atitudes, da forma das nossas ações, dependendo das nossas ações, nós podemos ter paz ou podemos sofrer. Mas não é Deus, não é um local circunscrito. Nós vamos nos colocar em situações de sofrimento, porque a nossa consciência, o nosso juízo que nós vamos fazer, daquilo que nós fizemos de errado, vai nos mostrar se nós vamos ser felizes ou se nós vamos sofrer. Por quê? Porque quando nós erramos e percebemos que erramos e nós nos arrependemos, é aquela dor moral. Alguém já fez alguma coisa aqui na vida e de repente se arrependeu? É uma dor tão grande que a gente sente e às vezes se sente impotente de consertar. Principalmente se nós ofendemos uma pessoa e a pessoa não tínhamos motivo nenhum para ofender essa pessoa, magoamos muito a pessoa, aí a pessoa morre. Oh, meu Deus. Aí vem aquele sentimento, puxa, por que eu fiz isso? E começamos a remoer isso em nós. Essa é a dor moral. Né? E nós às vezes nos sentimos impotentes, mas Deus é tão bom que nos dá a reencarnação para nós estarmos consertando isso. Então, eu não preciso estar só me punindo para consertar os erros. Eu não preciso ser punido para consertar os erros. Basta ter a oportunidade da reencarnação e ter a oportunidade de consertar os erros que eu tive, desde que eu adquira a compreensão de que realmente errei e comece a trabalhar para isso. Então, a ressurreição, que os espíritos falavam, que os antigos falavam muito, os espíritos vêm nos mostrar que nada mais é do que a reencarnação. O termo não está errado, o que está errado é a forma de interpretar isso. Achamos que a ressurreição é voltar no mesmo corpo, aquele corpo que já se decompôs. O espírito fala que não, isso é impossível. A ciência prova que isso é impossível. Mas Jesus vem dizer, nós vamos sim ressuscitar, só que num corpo novo. Então, nós que já estamos meio velhinhos, meio capengas, preocupados, não vamos esquentar a cabeça, nós vamos voltar 0 quilômetro de novo. E aí nós vamos ter condições de reparar tudo aquilo. Então, cada existência que nós temos, nós adquirimos aprendizado. Se não conseguirmos resolver nessa, na próxima nós iremos com todo fôlego novamente para recuperar o erro que nós causamos no passado. É isso que os Espíritos falam. Isso nos dá uma tranquilidade, nos dá uma condição de começarmos a lutar para a nossa melhoria a partir de hoje. Mesmo se já estivermos no fim da nossa existência, nós vamos saber, se eu me arrepender hoje, eu já estou dando o primeiro passo para na próxima existência viver melhor e consertar o erro que eu causei hoje. Então, Deus está constantemente nos dando essas oportunidades através da reencarnação. É uma dádiva que Deus nos dá. Então, é agradecer a Deus a nossa vida, agradecer ao Pai, agradecer aos amigos espirituais, o fato de estarem sempre nos amparando e nos orientando nos momentos mais difíceis da nossa vida e acreditarmos em nós.
Acreditarmos que a nossa caminhada é para a felicidade plena. E cada um de nós vamos chegar lá de acordo com o nosso esforço. Agradeço a atenção dos senhores e das senhoras. Obrigado. Chegou o momento onde todos podem participar. É só levantar o braço que o nosso companheiro levará o microfone até vocês. Bom dia, meu nome é Natália. Eu gostaria de saber se faz parte da reencarnação momentos que nós temos durante o nosso período de vida, né? No meu caso, 51 anos, que me deparo às vezes com momentos em que a gente está num lugar e parece que já esteve naquele lugar. Fala alguma coisa e parece que aquilo é muito familiar. Acredito que já aconteceu com algumas pessoas presentes. Então, isso é muito constante e, além de ser constante, dá uma sensação boa, mas uma sensação também de saudade daquele momento que nós não sabemos e não conseguimos entender. Obrigada. Isso é normal em nós. Por quê? Porque nós somos espíritos. Nós estamos constantemente em atividade. E o que dorme é o corpo. Então, o que acontece na hora do sono físico, para chegar aonde a senhora quis dizer, quando nós dormimos, nós nos emancipamos. Nós, espíritos. Quem dorme é o corpo, tá? Nós continuamos alerta o tempo todo. É 24 horas alerta. O espírito continua alerta. Então, existem aqueles espíritos que conseguem, no mundo espiritual, vai se relacionar com entes queridos que às vezes estão reencarnados em outros países, entes queridos que às vezes nem reencarnaram. E começamos a conversar com essas criaturas e às vezes nos é mostrado situações pelas quais nós vamos passar, às vezes agradável e às vezes desagradável também. Nos é mostrado e o cérebro físico registra alguns flashes dessa conversa que nós tivemos no mundo espiritual com essas criaturas. Às vezes, ao despertar, nós nos lembramos disso e acreditamos que estávamos sonhando. Às vezes fica no nosso inconsciente, nós não nos recordamos quando nós despertamos, mas no decorrer do nosso dia a dia, aí nós vemos uma pessoa, conversamos com aquela pessoa, mas parece que eu já conversei isso com ela. Conversei sim durante o sono físico, e nem, o cérebro não registrou, só que naquele momento vem à tona aquilo que estava no inconsciente. Então, quando é coisa boa, é agradável, me sinto bem, poxa, parece que eu já vi, parece que eu já falei isso para você, mas estou sabendo que é a primeira vez. Mas, de repente, já conversamos sobre esse assunto no mundo espiritual e nos relacionamos no mundo espiritual. Às vezes, me é alertado, olha, você vai passar por uma situação difícil, se prepara, tal, para me preparar psicologicamente. E eu acordo e vai acontecer alguma coisa de ruim comigo. Ou vai acontecer alguma coisa de ruim, e eu estou prevendo isso, e de repente acontece. É premonição. Não, muitas vezes é que foi me orientado no mundo espiritual para me preparar para passar por algumas situações, às vezes, no meio difíceis, então me preparam espiritualmente para eu ter condições de superar aquilo também. Então, a maioria dessas coisas, quando acontece, é que nós já vivenciamos-as no mundo espiritual. E quando nós despertamos, o cérebro não registra, mas está no inconsciente. E quando acontece aquela situação, nós nos lembramos de ter passado por aquilo. Tá? Oi, bom dia, Antônio Bom Carlos. dia. São situações assim, a certeza absoluta que quem dorme ali é a matéria, que o espírito está por aí, né, andando. Aconteceu um fato comigo, eu tenho um irmão que foi para a Alemanha, ele estava na Alemanha. E eu sonhei, né, uma noite que eu estava num lugar maravilhoso, uma montanha, eu olhava aquela montanha, eu e esse irmão. E fiquei emocionada de ver tanta coisa linda. E eu sabia que era na Grécia. A única coisa que eu conseguia lembrar. Pois quando foi à tarde do dia seguinte, o meu irmão manda as fotos que ele estava. Eu falei, mas eu estava lá também, entendeu? Foi uma coisa assim tão impressionante, é uma comprovação. O meu espírito esteve então lá com ele, né? Nessas montanhas, aí ele me manda a foto para comprovar que ele esteve lá. Eu achei assim uma coisa que se eu não fosse espírita e não acreditasse nisso, a partir daquele dia eu ia acreditar com certeza, né? Obrigada. A senhora não disse para ele, tá vendo, você não me levou, mas eu fui. Pode ter certeza que durante o sono físico a senhora provavelmente foi para lá, sim. Ainda temos tempo para mais uma pergunta. Antônio Carlos, à medida que nós vamos nos aprofundando no mundo de regeneração, é possível a gente supor que nem todos poderão retornar ao planeta Terra através da reencarnação?
É possível, sim, porque os próprios espíritos dizem a Kardec, aquela pessoa, aquelas criaturas que estão, de certa forma, criando dificuldade para a evolução do planeta, muito apegado ainda, muito arraigado ao mal, provavelmente reencarnarão em outros mundos, né, e às vezes mundos inferiores ao planeta Terra, mundos primitivos, como eu falei, porque o que acontece? Essas criaturas vão reencarnar lá, não é que Deus está castigando, não é que elas estão regredindo psicologicamente falando, não, elas estão reencarnando com toda a sua inteligência, com todo o seu conhecimento, só que está de uma forma inconsciente, reencarnando num mundo ainda muito primitivo, e lá no seu inconsciente algo vai lhe dizer, existe algo melhor, existe um mundo melhor, porque eles saíram desse mundo, não é? O que aconteceu? Falar dos capelinos é muito teria que ter uma outra palestra, mas o que acontece? Há milhares de anos atrás houve, no constelação de Cocheiro, né, ali no sistema solar de nome Capela, houve um mundo que estava passando pela mesma situação do planeta Terra, passando um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. E muitos espíritos ali naquele momento estavam atrapalhando a evolução daquele planeta, porque estavam muito arraigados ao mal. Então o que Deus fez? Exilou todos esses espíritos naquela época, tá? Todos aqueles espíritos ainda arraigados ao mal, no planeta Terra. Milhares e milhares de espíritos reencarnaram aqui, no mundo ainda primitivo. E nesse mundo primitivo, eles sabiam que existia um mundo superior. Então, essas criaturas que vieram desses mundos foram esses espíritos que rumaram ali para o Egito, o Antigo Egito, que trouxeram uma tecnologia tão grande que até hoje a nossa ciência não consegue decifrar tudo que eles trouxeram. Alguns reencarnaram ali para a região onde hoje é a Europa, outros reencarnaram até aqui para a América do Sul, né, os Incas, aquelas pessoas todas. Então, e começaram a desenvolver e ajudar no desenvolvimento desse planeta, do planeta Terra. Então os egípcios trouxeram um conhecimento muito grande, os gregos trouxeram um conhecimento muito grande, que até então, como é que aquelas pessoas tinham adquirido todo aquele conhecimento do nada? Não, eles trouxeram no seu inconsciente e começaram a colocar aquilo em prática, né? Buscar situações para que eles tivessem um conforto melhor. Reencarnaram num planeta primitivo que não tinham nada e começaram a criar objetos que lhe dessem confortos. Essas criaturas foram se melhorando e a grande maioria, se não quase todos, já retornaram para esse planeta de onde eles vieram. Por isso que aqueles antigos egípcios não existem mais. Por isso que aquela inteligência dos antigos egípcios nós não temos e não sabemos como é que eles faziam aquilo, não sabemos como é que construíram a pirâmide, levantar toneladas e toneladas de pedras sem uma máquina. E aquelas pedras não eram tiradas daqui, colocadas aqui, não, eles levavam quilômetros e quilômetros de distância, todas aquelas pedras. Né? Então, quando nós começamos a pensar, como é que esses pessoal conseguiram isso? Através do conhecimento que eles traziam lá daquele planeta de Capela. É o que está acontecendo com o planeta Terra, então, hoje. Então, o que acontece? Muitos espíritos que estão arraigados ao mal irão se reencarnar em mundos um pouquinho inferiores à Terra. Pouco inferiores são os mundos primitivos, porque nós estamos no 2º grau evolutivo ainda, então eles vão reduzir 1 grau. Né? Vão lá nos mundos primitivos e vão ajudar na evolução desse planeta. Aqueles que estão aqui e permanecerem voltados para o bem, irão viver num mundo melhor, um mundo onde haverá ainda maldade, haverá, mas a grande maioria das pessoas estarão voltadas para o bem, prática da caridade, do amor e procurar pensar mais no próximo do que em si. E alguns que estão evoluindo muito além disso, vão reencarnar em mundos melhores. Né? Então, migração e emigração dos espíritos acontece constantemente, está no livro dos espíritos também. Né? Então, estamos constantemente mudando de mundo de acordo com a nossa vontade, de acordo com o nosso esforço. Ou permaneceremos na Terra. Não é o que Jesus disse? Os bons herdarão a Terra. Se nós continuarmos sendo bons, que eu acho que todos nós somos, nós vamos reencarnar aqui novamente. Se nós começarmos a fazer coisas erradas, vamos reencarnar em mundos primitivos. Se nós nos melhorarmos, nós vamos para mundos superiores. Então, estamos constantemente mudando de posição, vamos dizer assim, de acordo com o nosso esforço. Tá? Suas considerações finais? É muito gostoso falar de reencarnação, que a gente sente um conforto tão grande, né? A gente dá umas pisadas na bola, fala, oh, meu Deus, e agora? Mas vai, não, eu vou poder consertar, eu vou trabalhar agora. Estamos dando o primeiro passo.
Hoje nós buscamos compreender, hoje nós buscamos estudar, né? Vamos na casa espírita, vamos na igreja, buscamos, de certa forma, entender as leis divinas. Isso é muito importante para nós. Porque no passado nós não nos importávamos com isso. Nós usávamos, às vezes, a religião para o nosso proveito próprio só, para obter bens materiais. Só essas coisas. Hoje não, hoje nós já pensamos no nosso semelhante, hoje nós já pensamos na humanidade, hoje nós vemos uma pessoa jogando lixo, às vezes nós ficamos até bravos, jogando lixo, Por quê? Porque nós estamos pensando também no planeta. Então vejam como nós já nos melhoramos, e estamos nos melhorando cada vez mais, e a reencarnação nos dá essa possibilidade, né? Então é muito gostoso, e acredito que quando nós começarmos realmente a ter a convicção da reencarnação, a nossa vida será muito melhor, porque nós vamos entender as nossas situações difíceis, vamos superá-las, e vamos viver em paz, e vamos ganhar o paraíso que nós tanto procuramos, que é a paz de espírito. Agradeço a atenção dos senhores e das senhoras, e até a próxima. Muito obrigado. O Antônio Carlos continuará aqui após o término da reunião, se alguém ainda ficou com alguma dúvida para esclarecimento, tá bom? E agora, depois de tanto recebermos, chegou o momento de nós doarmos aquilo que nós temos de melhor, que é o amor. E nós fazemos isso através de vibrações, que nada mais é que desejar o melhor ao nosso próximo. Vamos então, unindo os nossos pensamentos, e vamos vibrar com muito amor e carinho por todos aqueles nossos irmãos que ainda persistem no mal, para que eles tenham um momento de consciência, para que eles recebam um raio de luz em suas mentes e em seus corações. Vibremos. Vamos vibrar pelo nosso querido Brasil, para que ele permaneça no bem, para que os governantes e o povo se aproximem, para que exista muito amor, muita luz. Vamos vibrar muita luz e muito amor para o nosso querido Brasil. Vibremos. E vamos vibrar pelo planeta Terra, lar que nos recebe na reencarnação, para que haja entendimento entre os povos e se chegue à paz mundial. Vibremos muita luz, muito amor para a Terra. E assim, mais tranquilos e serenos, vamos agradecendo ao plano espiritual desta casa, que cuidou de cada um de nós desde que aqui adentramos. Vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre querido, pela oportunidade dessa encarnação. E vamos procurar aproveitá-la ao máximo. Vamos enfrentar as nossas dificuldades, superá-las, para que, quando retornarmos à pátria espiritual, chegarmos lá bem melhor do que de lá viemos. Vamos pedir ainda a Jesus que nos acompanhe em retorno aos nossos lares e permaneça conosco, hoje e sempre. Que assim seja.